Olá, muito prazer. Meu nome é Luiz Gustavo. Isso aqui são os meus códigos referentes à disciplina de programação com corrente distribuída, o Game of Life e o High Life, utilizando as bibliotecas OpenMP e Pthread. Esse primeiro código aqui, eu utilizei a biblioteca OpenMP. Inicialmente eu defini o tamanho da nossa matriz, como sendo uma matriz 2048, número de gerações como sendo 2000. Eu também defini os números de threads, né, de execução do nosso programa, sendo igual a 8. Essa primeira função, build matrix, ela vai alocar dinamicamente memória para a matriz que vai ser criada. A função initGrid, que vai inicializar o tabuleiro, né, do tipo glider do tipo rPentômino. A função getNeighbors, que vai retornar um número de vizinhos vivos, né, dado os índices i e j na matriz. Eu criei as variáveis auxiliares, as variáveis limit, que vai receber o último índice do tamanho do nosso tabuleiro. As variáveis up, down, left, right. E aqui estão as condições que serão estabelecidas, né? Eu não posso permitir que os índices eles ultrapassem as bordas do tabuleiro, aí eu vou ter que atualizar os valores das variáveis. E esse código aqui ele vai demonstrar o funcionamento, né, da função aqui, que vai ser atribuída. Como são 8 dimensões, eu vou ter que iterar sobre as 8 posições do tabuleiro e verificando se a existência, né, de células vivas, né, dos vizinhos. Aqui a função cells alive ela vai retornar o número de células vivas, né, do tabuleiro. Eu defini uma variável local numCells, que será visível a todas as threads da região paralela aqui desse trecho de código. Os índices i e j elas serão privados para cada thread e elas vão verificar se a existência de células vivas no nosso tabuleiro. Se existir, ele vai incrementar o valor no número de células e por fim vai retornar o número de células vivas do nosso tabuleiro. Essa função Next Generation ela vai ser responsável por criar novas gerações do tabuleiro. Novamente, né, definir as variáveis i e j como sendo privadas aqui na nossa região paralela. Cada thread ela vai executar isso aqui de forma paralela. Ela vai pegar o número de vizinhos de cada célula, dado os índices i e j, e aqui ela vai testar nas condições aqui, nas regras estabelecidas, né, na construção do nosso programa, como o Game of Life. Eu vou verificar se uma célula viva, se ela tiver menos que dois vizinhos vivos, ela vai ficar morta. Se uma célula viva, ela tiver dois ou três vizinhos vivos, a célula vai permanecer viva. Se uma célula viva ela tiver mais do que três vizinhos, ela vai morrer por superpopulação. E se uma célula morta ela tiver um número de vizinhos igual a 3, essa célula morta ela vai renascer, vai ficar viva. E por fim, né, se em nenhuma condição aqui ela for entrar nessa condição, vai continuar a mesma coisa, né? Em outras palavras, uma célula viva ela vai permanecer viva, uma célula morta vai permanecer morta. Aqui essa função start game of life, ela vai começar a execução do nosso programa, ela vai iterar de zero até o número de gerações que serão criadas no nosso programa. Vou chamar a função next generation e depois a cada chamada, né, vou ter que atualizar a nosso tabuleiro no programa, atualizar a grade antiga e a grade atual. E essas duas funções aqui, print submatrix e demo game of life, elas serão responsáveis, né, pela demonstração do nosso programa. Ela vai printar aqui as primeiras 5 posições aqui do nosso tabuleiro e as primeiras 4 condições aqui do nosso programa. Por fim, a função freematrix, ela vai liberar a memória que foi alocada para nossas matrizes. E na função main, eu declarei duas variáveis, a variável grid e new grid, que vai ser nossas matrizes. Inicializei nosso tabuleiro. As variáveis times, elas vão dar o nosso tempo de execução, né? Vou começar, antes de chamar a função start game life, eu vou mandar executar, né? Pegar o tempo do sistema. E ao término dessa função, né? Eu vou pegar o tempo de execução aqui no nosso programa. E, por final, eu vou liberar é, memória que foi alocada, né, para nossas matrizes. Nosso segundo programa, High Life, utilizando a biblioteca PMP, a única diferença, né, desse código para o código anterior foi nessa condição aqui, esse if, que eu vou verificar se uma célula morta ela tiver mais do que. Não, se o número de células mortas ela tiver três vizinhos vivos ou seis vizinhos vivos, né? Célula morta ela vai ficar viva. E basicamente essa foi a única alteração que eu fiz, né, desse código aqui para o código anterior.
Bom, agora aqui o terceiro programa, Game of Life, utilizando a biblioteca Pthreads. Eu tive que modificar umas funções aí para poder implementar essa biblioteca. E, bom, começar eu defini uma variável global, uma barreira, que vai ser útil para a sincronização dos nossas threads. Uma flag que vai ser utilizada na demonstração do funcionamento do nosso programa. Uma estrutura, que cada thread vai ter um identificador próprio, o tabuleiro atual, o tabuleiro antigo. As funções aqui elas permaneceram inalteradas. Cells Alive eu não consegui fazer que ela ficasse paralela por conta da região crítica aqui. Eu tentei fazer por mutex, não acabou não dando certo. Então eu deixei essa região não paralelizada, né? Mas como eu vou executar isso aqui umas 4 vezes, então eu acredito que um desempenho não seja tão afetado assim na execução do programa. Bom, essa função void next generation, agora ela é do tipo void e também recebe um argumento aqui, do tipo void, que vai ser passado a nossa estrutura, né? Que cada thread vai ter agora. Definir três variáveis, chuck local start local end. Chuck vai ser igual a valor, né, da partição do nosso programa, resultado da divisão do tamanho da matriz pelo número de threads. Local start vai ser o local de início de cada partição da nossa thread, e local end vai ser o local final da partição das threads. Aqui vai ser a execução do Game of Life. Definir 3 loops. O primeiro loop vai ser a quantidade de iterações, né? A quantidade de gerações do nosso programa vai ter de 0 até o número de gerações. O segundo loop aqui vai ser cada thread vai ter um local start, local end, como havia dito anteriormente. E o terceiro loop aqui vai ser do nosso índice J, né, para localização das matrizes, certo? No mesmo funcionamento aqui esse trecho de código é o mesmo funcionamento dos códigos anteriores. A diferença é que agora cada thread ela vai ter que acessar diretamente aqui, né, da cada estrutura, fazer as verificações. E após isso, né, vou ter que atualizar os valores da grid e da grid antiga e grid atual. Só que para isso eu tenho que sincronizar as threads, né, para não ocorrer erros, né, de alterar valores que não foram atualizados, né. E eu vou atualizar os valores e essa condição aqui vai ser para imprimir, né, as gerações aqui que vão ser feitas na demonstração do nosso código, né. Start Game of Life, agora eu vou definir dois loops. Esse primeiro aqui ele vai criar as nossas threads, passando aqui o endereço, né, do identificador de cada thread, chamando a pthread create, vai passar as nossas threads, a função e a estrutura, e depois eu dei um pthread join, né, para encerrar a execução dessas threads. E na função main, agora eu vou iniciar a nossa barreira, criei um pthread com tamanho igual ao número de threads que está definido no início do nosso programa. E agora aqui no High Life pthread, novamente a única diferença desse programa com um programa anterior, nessa linha de código aqui, para checagem de células vizinho morto, né? Que a célula está morta. Tem que verificar se o número de vizinhos deles é igual a 3 ou 6, né? Caso verdadeiro, essa célula morta ela vai ficar viva. Agora eu vou fazer a análise aqui, né? Demonstração do nosso código. E para tanto eu vou utilizar uma ferramenta aqui online, o teste compare, vai comparar os dois textos aqui de execução. Eu vou executar o código. Esse aqui é o Game of Life, utilizando a biblioteca OpenMP. Vou copiar aqui o resultado. E agora eu vou testar da biblioteca do nosso programa aqui, Game of Life, utilizando a biblioteca pthread. Esperando executar. Copiar tudo isso aqui. Comparar os dois textos. E, bom, aparentemente a única diferença dos dois textos, né, que um escrevi com letra maiúscula aqui e outro texto coloquei com letra minúscula, mas os dois textos eles são idênticos, né? Isso demonstra que ah, as matrizes elas permanecem as mesmas, né? Mesmo modificando, né, a forma de implementação com pthread e OpenMP, ele imprime as mesmas matrizes, né? No nosso programa, né? Agora eu vou testar do High Life, né? Começando com o OpenMP. Esperando executar aqui rapidão. Copiar a matriz.
E agora eu vou testar com o nosso programa do HighLife, utilizando a biblioteca pthread, né? Copiar, comparando os dois textos. E o resultado é o mesmo, né? Novamente, a diferença aqui foi que eu comecei a letra maiúscula, mandei primeiro condição inicial com letra maiúscula, esse outro com texto minúsculo. Mas mesmo assim, né? é, a geração aqui né, são as mesmas, né? As mesmas expressões. Bom, também foi pedido informações a respeito do tempo de execução, né? Para uma, duas, quatro, 8 threads, né? Para cada programa. E para começar, isso aqui são as informações a respeito do meu computador. Ele é um Intel Core i5, ele possui 8 processadores lógicos e 4 núcleos, né? Tem capacidade de processar 8 threads. E, bom, para uma thread aqui, vemos que o programa ele demora bastante, né? Para ser executado, né? Para ser finalizado, né? Para duas threads, esse tempo ele começa a diminuir bastante, né? Diminui praticamente pela metade. Com 4 threads ele diminui, mas essa diferença aqui não é tão grande em relação à programação com duas threads. Com 8 threads, a diferença de aplicação, né, dos 4 programas ele diminui bastante, né? Entretanto, né, em tese era para o tempo de execução, né, dos algoritmos ele dividir conforme ele aumenta, né, o número de threads, né? Vemos que isso aqui não ocorre, né? E também, para fazer essa tabela, né, eu acabei tirando print do tempo de execução aqui do programa, né? E aqui está a programação, né, com GameFly usando OpenMP com uma thread, duas threads, quatro threads e 8 threads. Do Game of Life com pthread, com uma thread, duas, três, quatro e 8 threads. O High Life usando OpenMP com uma thread, duas, quatro e 8 threads. E para finalizar, o High Life com pthread, utilizando aqui uma thread, duas, quatro e 8 threads.